louvores. Te louvamos com corações abertos. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Jesus. Louvamos a Ti, Espírito Santo. Nosso coração é grato pela oportunidade que o Senhor nos dá em vida, de vida e para a vida. Que o Senhor continue usando a cada um de nós nessa oportunidade de sermos todos influenciados por Ti, como agentes de amor, de paz, de esperança. Que seja o tom da nossa existência, a semelhança do Teu amor, na obediência da Sua vontade. Seja, Senhor, tudo em cada um de nós. Amém. Amém. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um domingo e para nós a última celebração de 2021. O tempo passou muito rápido, que quando nós falamos sobre a agenda, né, de último domingo, confesso que eu me assustei, foi domingo passado, assim, né? Quando eu falei, tô certo mesmo? Será que é isso? Mas realmente, mais um ano terminando e mais um ano em que nós nos despedimos, fazendo uma ressonância, né, de tudo que passou, de tudo que vivemos. E eu escolhi conversar com vocês a partir desse lugar. Falar um pouco sobre aprendizado, falar um pouco sobre mudanças. E eu queria ler com vocês o Salmo 90. Queria que você procurasse na sua Bíblia, no seu aplicativo, o Salmo 90. Salmos 90 é um salmo ou uma oração feita por Moisés. É um salmo feito por Moisés diante de Deus, e eu quero ler o versículo 10, 11 e 12. Todos acharam? No livro de Salmos 90, versículo 10 diz assim: vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Só problemas. Trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que o temem? Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Versículo 12 novamente. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e viver sabiamente. Amém. Sempre haverá oportunidades, independente do tempo em que nós vivemos. Eu sempre, quando eu falo e penso o ano, e até dentro dessa perspectiva que eu iniciei, falando da correria, né, e do tempo, quando a gente vê, passou mais um ano. E isso é muito maluco, porque parece que o ano que nós estamos foi mais rápido que o ano passado. Não sei se você teve essa sensação.
pelos números, de fato, ele é mais rápido, porque o ano passado foi um ano bissexto, teve 366, né? E esse ano aqui tem 365 dias. Então ele vai ser mais rápido mesmo, um dia mais rápido. Mas se nós pensarmos nessa métrica, são 365 oportunidades, 365 dias, 365 momentos ou dias que nós tivemos para aprender, dias de aprendizado, dias também que confere a nós a oportunidade da mudança, porque toda vez que nós aprendemos algo, nós somos desafiados para um exercício de mudança. Não é possível a gente aprender sem mudar. Quando nós aprendemos uma palavra nova, nós sabemos o seu significado e damos a importância a esse significado em nossa fala, em nossa conversa. Sabendo o real propósito daquela palavra, nós não usamos de uma forma assim inconsciente, mas nós empregamos essa palavra no tempo, no momento certo, na hora certa, porque nós sabemos o que ela diz, o que ela quer dizer, o que ela quer passar. Isso acontece em todo o espectro da nossa vida. Sempre quando aprendemos algo novo, nós somos desafiados para uma nova postura, para um novo momento e, por que não dizer, para uma mudança necessária. Nós, chegando a quase 2 anos em pandemia, estamos também aprendendo um pouco a respeito do tempo. Eu lembro que na minha época, eu ia falar de escola dominical, mas nem era de escola dominical. Mas eu sei que os assembleianos presentes aqui vão saber o que significa isso. Nessa época de aprendizados, sempre se falava que há tempo para todas as coisas. E a gente raciocinava e pensava sobre o tempo quase que de uma forma plástica, porque a gente não tinha noção do que é o tempo, ainda mais quando se é jovem. Mas os dias vão vindo, os anos vão chegando e nós vamos tendo de fato a experiência e se relacionando sobre a beleza do tempo e as dores também do tempo. Então, nós aprendemos sobre o tempo, aprendemos que o tempo é um bem que não é renovável. O tempo, ele passa por nós. Há algumas pessoas que vão dizer que o tempo, ele quase não consegue ser experimentado, porque daqui a pouco já aconteceu agora e já passou. Então, o tempo é esse movimento voraz, né? Voraz, que chega e que nos toma. A teologia vai nos mostrar que o tempo também é uma forma de prisão para nós, porque se nós estávamos com um relacionamento profundo com o eterno, sabemos que o eterno não habita no tempo, mas habita na eternidade. Na eternidade não tem tempo, não tem começo, meio e fim. A eternidade é a eternidade. E talvez éramos para que se desenvolvêssemos de forma correta o nosso relacionamento com Deus, éramos para habitar nesse lugar da eternidade. Mas o nosso rompimento de relação com Deus nos colocou no tempo. Porque Deus disse para o primeiro Adão: olha, você precisa estar conectado a mim. Porque se você não estiver conectado a mim, você vai morrer. E Adão disse: não, eu não vou morrer porque eu estou aqui, estou respirando, estou falando, estou raciocinando. Não preciso de você. E Deus fala: não, você precisa de mim, sim. Se você não estiver conectado a mim, você vai perecer. E ele disse: não, eu vou continuar, eu tenho autonomia, eu tenho esse poder de decidir, eu tenho o poder de tomar decisão sobre os meus desejos. E nós falamos no domingo passado sobre essa relação de desejos e vontades.
Porque Deus jamais quis tirar de nós a autonomia. Jamais quis tirar de nós a oportunidade de tomar decisão. O que Ele quis mesmo é que o nosso coração, o nosso desejo, as nossas vontades ficassem alinhadas aos seus desejos e vontades. O que seria especial para nós é ter a oportunidade de sonhar o sonho de Deus. Porque se Deus sonhou a nós uma vida, um futuro, sonhou de uma forma que nós não conseguiríamos sonhar. Então nada melhor do que sonhar o sonho de Deus. Nada melhor do que desejar viver aquilo que o Senhor desejou. Mas não foi assim ao longo da história. Ficamos presos ao tempo e já percebemos que o tempo é uma energia, um bem, né, dado, que não se renova. Ele passa. E depois que o tempo passa, não dá para recuperar. Diante do tempo, o poeta vai dizer que a vida é um dever que nós trouxemos para casa. E ele continua dizendo que quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, nos distanciamos ou até perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, se passaram 50 anos. Mário Quintana. Eu, na minha jornada pastoral e de vida, desejei fazer aquilo que amo, porque aprendi a amar esse ofício de ser pastor, mas de ser humano, de ser responsável nos lugares onde de fato eu estou, onde Deus me colocou. Deus me colocou numa esfera de trabalho, e nesse lugar eu quero ser o melhor, e faço com o maior amor e dedicação. Deus me colocou numa experiência relacional, eu sou um homem casado, e quero fazer com que o meu casamento viva, receba de mim todo o amor e toda a entrega, todo o cuidado que lhe é necessário. Eu sou pastor e na minha jornada pastoral as pessoas que estão mais próximas de mim sabem a minha dedicação, sabem o meu cuidado, sabem o meu esforço. Por que estou falando de mim? Não para falar, não para me colocar num lugar alto, mas para influenciá-los a ser você, ou ser a sua melhor versão no lugar onde você está. E naquilo que o Senhor te confiou. Dê o seu melhor. Seja o melhor para aquilo que o Senhor te deu, para aquilo que o Senhor te presenteou. Não deixe de fazer aquilo que você ama. Não deixe de fazer aquilo que você ama, inclusive por falta de tempo. Em algumas conversas eu já percebi que algumas pessoas dizem: eu não faço isso porque não tenho tempo. E se eu tivesse tempo, como eu faria isso? Como eu faria aquilo? Como eu me dedicaria mais? Se eu tivesse tempo, como eu estaria presente? Mas eu não tenho tempo. Mas eu sinto em dizer para essas pessoas que o tempo, obviamente, não é uma energia que se renova. E ele passa. E se você não souber organizar o seu tempo, a sua agenda, diante das demandas que de fato são importantes, tudo vai passar. E não haverá mais uma nova oportunidade. Então, os salmos que lemos, diz no seu final: ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver sabiamente. Ensina-nos a viver bem. Um versículo tão pequeno e tão profundo, que nos provoca essa oração. Senhor, nos ensina a aproveitar a vida. E nos ensina a viver bem, nos ensina
a viver sabiamente. A primeira coisa que me ocorre quando nós falamos sobre nos ensina a aproveitar a vida seria a loucura do viver. Porque é assim que as pessoas não sábias pensam, que aproveitar a vida é tudo que lhe dá na telha, que aproveitar a vida é tudo que tem vontade, tudo aquilo que mexe com o coração, com o desejo, e mexe com os seus anseios, é algo, vira um objeto que você precisa fazer ou conquistar. Mais especificamente, no tempo em que nós vivemos. Estamos exclusos, saindo de um período pandêmico, mas vivemos uma vida virtual. E essa vida virtual trouxe novas informações e alimentou os nossos corações com novos desejos. E como serão esses desejos equilibrados dentro de nós? Porque no Instagram a gente vê as pessoas viajando, passeando, voando para lá e para cá, com aquele sorriso. E a gente deseja experimentar aquilo. E se desequilibra, deseja ser como aquela pessoa. Nega a sua própria identidade, a sua própria realidade, a sua própria verdade, a sua própria experiência na existência, para tentar viver a alegria do outro. Nos perdemos. Nos perdemos, por isso nós precisamos de um equilíbrio. Orar a Deus dizendo, o Senhor nos ensina a aproveitar a vida, é também dizer, juntamente, nos ensina a viver. Nos ensina a viver com sabedoria. Porque o tolo quer viver uma ilusão. E Deus não nos indicou uma vida iludida da realidade, do contexto da nossa realidade. Não nos confiou uma vida iludida, aquilo que nos apresenta e que nós de fato não sabemos a realidade, como ela é. Os sorrisos plásticos do Instagram não são extremamente reais. Aquilo que a gente vê na tela não mostra para a gente a realidade que está do outro lado. Algumas pessoas elas afirmam que tiveram um tempo nesse período, um tempo considerado de qualidade, porque conseguiram ajustar as coisas, ajustar um tempo, por exemplo, para leitura, conseguiram um tempo para estudar. Algumas pessoas me disseram que tiveram mais tempo com a família. Há muitas pessoas que me trouxeram informação que conseguiram até equilibrar as suas finanças. Imaginem. Há pessoas que conseguiram limpar a casa. Há pessoas que conseguiram cuidar das plantas, do jardim. Organizar algumas coisas que antes não tinham tempo. Mas quando eu falo sobre a organização do tempo, eu não falo só no mundo das coisas que estão à nossa volta, mas falo de uma sugestão que tenho dado nas minhas pregações, que é de levá-los a fazer em seu cotidiano um acordo de paz. Um acordo de paz com a sua vida, um acordo de paz com a sua família, e um acordo de paz consigo mesmo. Isso só é possível se nós equilibrarmos o nosso caminhar. Se entendermos de fato qual é o nosso papel na sociedade, qual é o nosso papel em nosso trabalho, qual é o nosso papel com os nossos filhos, qual é o nosso papel com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Porque se nós negarmos as nossas relações, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, se nós agirmos como seres boçais, com pessoas, nos tornamos bestiais. E não é isso que Deus deseja de nós. Quer que nós sejamos seres, homens, mulheres, jovens, crianças, fruto de uma inspiração divina. E só é possível inspirar o divino no amor, no afeto, no perdão, no cuidado, no acolhimento, no respeito.
Por isso, passado todo esse tempo e passado esse ano, o que é que deu sentido para a sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Por exemplo, quando você olha para trás a esse ano, qual é o sentido da vida? Há muitas pessoas que pediam um tempo para organizar as coisas. E que usaram o tempo da pandemia para fazer certas organizações. Mas será que a gente precisa passar por uma pandemia para organizar o tempo? Será que a gente precisa ser forçado para organizar a nossa agenda? Para organizar as nossas relações? Será que a gente precisa mesmo de um chacoalhão? Eu não penso dessa forma. Porque Deus nos deu autonomia para tomar as decisões devidas. Por isso, se você não aproveitou o tempo que Deus te deu até aqui, não se desespere. Saiba de uma coisa. O dia que você tem para dar sentido para a sua vida é hoje. Bem-vindo a esse dia. Dar sentido para a vida está no agora. Está na decisão que você toma hoje, nesse domingo. Por isso, quem vai determinar o dia quem vai determinar a vida que você vai ter amanhã é você mesmo. Quem vai determinar aquilo que você sonhou para o amanhã são as suas decisões, o seu posicionamento, o seu olhar maduro, a sua sensibilidade e a capacidade de você fluir no meio das relações. Por isso, se aprendemos a respeito do tempo, aprendemos também que somos seres decisores. Que tomamos decisões e precisamos tomar, e essas decisões, elas vão mostrar os caminhos, vão mostrar para onde iremos. O Kierkegaard, filósofo, teólogo, poeta, vai dizer que, num dos seus exemplos, um homem na frente de um precipício, de um abismo, né? E um dos seus textos diz que o grande drama da vida é quando a gente chega diante de um precipício e sabe que podemos pular. O grande drama da nossa vida é chegar diante de um abismo, de um precipício, e saber que a gente pode pular. Porque fala de decisão. Você quer viver, você quer continuar a vida, você quer mudar a sua vida para um ambiente de qualidade, saudável, ou você quer acabar com tudo? Você tem decisão, você tem poder para isso. Por isso, a vida tem os seus riscos. E muito parte daquilo que está acontecendo aqui dentro. E a gente precisa voltar o nosso olhar para as coisas que estão acontecendo do lado de dentro. Se você quer viver uma conversão de fato com o Senhor, você precisa olhar para a casa de dentro. Para as coisas que estão acontecendo aqui, em nossas emoções, porque é isso que vai aflorar a saúde do nosso corpo, da nossa alma, e que vai gerar benefício para o nosso futuro, porque somos donos e responsáveis pelas nossas decisões. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. E não deixe a vida decidir por você. Eu gosto de ouvir o Zeca, mas não deixe a vida te levar. Mas tome posição. Né? Gosto também dos Beatles, mas
No let it be. Não deixe a vida levar. Não deixe ela escorrer pelas mãos. Não seja covarde. Não seja omisso. Não seja indiferente com a vida. Porque isso nos leva a um lugar de perdas. Mas eu tenho uma oração e tenho um sonho, tenho algo no meu coração. E eu penso que o tempo inaugurado no meio de nós é um tempo de renovação. É um tempo de novo do Senhor. Creio de fato. Não estou pessimista em relação ao futuro. Eu sei que tem muitas coisas difíceis que vão acontecer no próximo ano. Eu sei que nós estamos diante de um cenário econômico muito conturbado. Sei que nós estamos diante de um cenário político muito conturbado. É ano de eleições. Será um ano de eleições. Será um ano de mudanças significativas. Um ano que ainda estamos em crise, vamos atravessar uma crise difícil. Mas nós vamos nos entregar? Nós vamos abaixar a guarda? Ou nós vamos levantar a nossa fronte e dizer: Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim a sua vontade. Por isso é tempo de renovação. E mais do que tempo de renovação, um tempo também de afirmação da nossa mudança, daquilo que decidimos fazer diante do Senhor. Se você decidiu mudar, se você decidiu se colocar à disposição de um novo para a sua vida, mostre isso, se disponha, se afirme para esse tempo, dê um novo significado para a sua vida. Dê um novo significado para os seus passos, para a sua trajetória. Porque a vida é frágil, a nossa existência é frágil, e volto a dizer que ninguém precisa viver em vão. Embora nós tenhamos potencial para isso. Ninguém precisa viver na base do deixa a vida me levar, embora nós temos um grande potencial para isso. Por isso, como igreja, eu afirmo que decidimos avançar contra todos os principados e potestades desse mundo tenebroso. Nós vamos avançar diante da morte e dizer que ela não tem a última palavra. Porque a vida de Deus venceu e está em nós. Nós somos os portadores da vida. E decidimos ir diante da vida, diante das dificuldades, das demandas e de qualquer coisa que vier sobre nós. Nós vamos avançar e nós vamos dar trabalho para a morte. Aqui não. Nós vamos pedir para qualquer exercício de morte se afastar do nosso ambiente. E faremos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque decidimos como igreja ter uma vida impactante e fazer com que os impactos dessa vida aconteçam em todos e todas que estão ao nosso redor. E vai acontecer. Porque temos poder de decidir a quem vamos seguir, a quem vamos confiar o nosso coração, a quem vamos confiar o nosso propósito de vida. Jesus. 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 Ontem já era tarde, a Fernanda olhou para mim e falou: você já sabe o que você vai pregar amanhã? Eu falei: Jesus. É a única certeza que eu tenho sempre quando eu preparo uma pregação. Jesus. Jesus, porque Ele é o referencial da minha vida. Ele é Deus. Ele é o grande amor.
é o grande referencial da minha vida, o grande referencial dos meus passos, é a inspiração para o meu caminhar. E Ele não só me inspira, como também traz diante de mim pessoas inspiradoras, como vocês. Deus é bom, o tempo todo. Por isso, decida como igreja ser esse movimento impactante de vida, e se a gente tropicar, que a gente caia em pé ou caia segurando no irmão que está do lado, que a gente de fato esteja de mãos dadas para apoiar um ao outro, porque esse é o movimento da igreja, esse é o movimento da família de Deus. Ser ou não ser, ou melhor, viver ou existir, eis a questão. Porque se for só para existir, a gente já está aqui assim, cumprindo essa tarefa, que é cumprir a nossa sina biológica de ocupar um lugar no tempo e no espaço. E como às vezes eu falo na gíria, é fazer peso na terra. Isso a gente já está fazendo. Então a gente já está na existência. Mas não nos cabe somente existir, nós queremos viver. E o viver tem um propósito, tem uma marca, tem uma qualidade, tem uma experiência. Como no texto, né, que nós lemos, uma lápide no cemitério. Será que na lápide do cemitério vai ter lá, Rafael viveu do dia tal até o dia tal? Provavelmente. Mas entre essas duas datas tem o hífen, né? E o viver é o hífen. Aquele hífen lá é o que você fez. É aquilo que você experimentou em vida. Então viver precisa dar para nós um significado. Precisa constar na nossa lápide a história, a alegria, a disposição, a bênção que foi ter você aqui. Mas calma, não estou falando em despedida, não estou falando em morte. Fique tranquilo. Eu só estou te inspirando a fazer com que a vida aconteça no agora. Hoje existe uma responsabilidade, nós vamos festejar. Mas amanhã a vida continua e você precisa dar propósito, dar real valor a ela. E continue assim. Seja ousado. Quem ousar viver será um artesão da sua nova história. Seja um artesão. Sejamos todos artesões de uma nova história, de uma vida que está em percurso, de uma vida que continua, que não acaba e que nem tem uma linha de chegada. Porque se conectar ao eterno é se propor a uma vida para a eternidade, uma vida que não acaba mais, dar um salto de qualidade. E em Jesus nós temos a prova que Deus nos dá essa experiência. Vamos viver? Vamos para a vida? Então que de fato você tenha um feliz ano novo. Com um feliz ânimo novo. Com um ânimo renovado. Com um olhar sensível renovado. Para uma vida renovada que o Senhor nos dá. Vamos à mesa. Nesse momento nós vamos servir o pão e o vinho. Enquanto eu faço algumas leituras, eu peço para que você receba o pão, receba o vinho. Não coma do pão, não coma do vinho, até que todos se sirvam,
para que nós possamos fazer desse tempo de ceia um tempo conjunto, né? Dentro de toda a sua importância. 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo nos orienta a algo que ele vivenciou. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que bebereis em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse ato inicial da nossa ceia, ele está além de um movimento natural, orgânico, só como um alimento para o nosso corpo. Mas passa a ser uma representação do corpo de Cristo, que foi abatido e sofreu, né? Sofreu por nós. Quando olhamos para esse pão, olhamos para o corpo de Cristo. Quando olhamos para esse cálice, entendemos que esse cálice é o cálice da nova aliança que Cristo fez comigo, contigo, com todos nós, na oportunidade de não sermos mais referidos ao velho Adão, mas o novo Adão, Jesus, um novo referencial de humanidade. Nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se antes alinhávamos os nossos desejos, aquilo que era do nosso bel prazer, hoje alinhamos os nossos desejos a partir daquilo que o Senhor desejou. Por isso aprendemos a orar: faça, Senhor, a sua vontade. Faça-se, Senhor, em nós a sua vontade, aqui na terra, aqui no meio de nós, aqui em nossas vidas, aquilo que é feito na eternidade. Por isso pegue o pão, olhe para ele. Todos se serviram? Amém? Sim ou não? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Esse pão deixa de ser para nós uma substância natural e passa a ser a representação do corpo de Cristo. Corpo de dores, do sacrifício. O corpo de Cristo. O corpo entregue por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. O corpo do perdão. O corpo do resgate. O corpo que nos dá um novo significado de viver. Por isso, coma desse pão em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em memória do seu sacrifício. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Jesus. Louvamos o seu nome, Jesus. Fazemos isso em memória de ti. Obrigado, Senhor, pelo teu abraço, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua entrega. Obrigado, Senhor, por ser essa inspiração de obediência. Porque veio até nós, não para satisfazer a sua própria vontade, mas
fazer a vontade do Pai que está nos céus. Que nós possamos nos inspirar dia a dia em fazer a vontade do Pai que está no céu. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Da mesma forma, depois de comer o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse cálice que deixa de ser uma representação, uma substância natural, e passa a ser a representação do sangue de Cristo que foi partido por cada um de nós. O cálice da nova aliança, que nos dá a oportunidade da celebração. Celebrar a vida viva que Deus nos dá. Uma nova qualidade de vida. Uma nova experiência de viver. É a partir dessa aliança que nos comprometemos a Ele e com Ele de viver uma vida com uma nova qualidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Levante o cálice e diga: um brinde à vida. Um brinde à vida viva de Jesus no meio de nós. Pode beber do cálice. Nesse dia o Senhor coloca em seu rosto um sorriso novo. Nesse dia o Senhor coloca em sua vida o cuidado que você outrora talvez não tinha percebido, mas Ele se dá a perceber. Receba o abraço de Jesus. Ele está no meio de nós. Receba o abraço de Jesus. Ele está no meio de nós. Exaltamos o seu nome, Jesus. Pai, que nesse dia nós possamos nos despedir levando esse novo sorriso, experimentando esse lugar de acolhimento que acontecerá em nossas famílias, que todos possam ser acolhidos pelos seus amados, que a ceia de Natal seja uma ceia de renovo com os familiares, com os amados, que todo cenário caótico, que toda contenda, que toda maldade seja dissipada, Pai, ao teu toque, ao seu movimento. Que os louvores estejam, Senhor, nos corações. Que a paz, que excede todo entendimento, traga-os a esperança. A esperança. Aleluia. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que sejam todos vivificados no amor, na alegria, na felicidade, nas boas relações, com o coração grato e com a vida viva de Deus em sua face. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Amém. Queria convidá-los a ficar de pé.